Teleaula Parnamirim. E aí, galera, estou aqui mais uma vez, professor Gustavo Lima, com mais uma aula de matemática para o 8º ano. E a nossa aula de hoje é sobre valor numérico de uma expressão algébrica. Só lembrando, gente, não esqueçam, tá bom? Não esqueçam de fazer a avaliação de vocês, tá bom? Aqui no QR Code, ok? É muito importante para a gente ouvir a opinião de vocês para que a gente possa melhorar, tá bom? Não esqueçam. Voltando para a nossa aula, gente. Então vamos falar de valor numérico de uma expressão algébrica, tá bom? Então a gente vai dar mais um passo nessa nossa caminhada da álgebra, tá bom? Então vamos lá. Valor numérico. O que é o valor numérico de uma expressão? Olha só. Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão algébrica dada para esses números. Então, gente, se eu quero saber o valor numérico de uma expressão, basta eu pegar aquele valor, substituir no lugar da letra, efetuar os cálculos, né? Efetuar as operações matemáticas que tem naquela operação, e aí a gente vai ter o valor numérico daquela expressão numérica para aquele valor, tá bom? É muito fácil, é muito simples, tá bom? E a gente hoje vai tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos lá. Então, olha só. Vamos retomar aqui aquele exemplo que a gente já tinha falado sobre ele nas aulas anteriores, tá bom? Então, nós temos aí uma piscina, certo? Então, o comprimento dessa piscina nós estamos chamando de x, certo? E a largura nós estamos chamando de y, certo? Enfim, a gente está usando essas letras, mas você pode ficar à vontade para usar a letra que você preferir, certo? O importante é a ideia, né? A abstração que a gente está fazendo ali dentro daquela situação, dentro daquela expressão. A letra que a gente usa, ela não importa, ok? Então vamos lá. Então, o perímetro dessa figura, né? Ou seja, o perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, nesse caso, o perímetro dessa piscina é x mais y mais y. Quer dizer, a medida de um comprimento com outro comprimento, de uma largura com a outra largura. E x mais x é 2x, y mais y é 2y. Então, a gente pode escrever essa expressão de uma forma melhor, né? Dessa maneira. 2x mais 2y. E agora, gente, qual seria o valor numérico, né, dessa expressão, que representa o perímetro da piscina, para os valores de x igual a 5 e y igual a 3. Quer dizer, se o comprimento da piscina for 5, se a largura da piscina for 3, então, qual será o valor do perímetro dessa figura? Então, a gente atribui valores, né, para a gente saber qual seria, né, a medida real dessa piscina, né, qual seria o perímetro dessa piscina, utilizando essas medidas de 5 metros para o comprimento, por exemplo, e 3 metros para a largura da piscina, tá bom? Então, nós temos aqui uma situação prática, né, do valor numérico. Então, sabendo que o perímetro da piscina, né, a expressão que representa o perímetro dessa piscina é 2x mais 2y, então nós podemos colocar valores nessa expressão para a gente saber qual seria o perímetro dessa piscina com esses diferentes valores, tá bom? Então, vamos ver como é que fica o cálculo aqui para o valor de x igual a 5 e o valor do y igual a 3. Quer dizer, comprimento 5 e largura 3. Então é o seguinte, a gente olha para a expressão, né? 2x mais 2y, e no lugar do x a gente vai colocar o 5,
E no lugar do y, a gente vai colocar o 3, certo? Mas aí tem gente que faz isso aqui, ó. Olha só. Você já fez isso? Tenha vergonha, se já fez, não tem problema, porque a partir de hoje você não vai fazer mais. Você vai aprender a forma correta e não vai fazer mais isso, tá bom? Olha só, vou colocar aqui de novo. Então, 2x mais 2y. Vou substituir no lugar do x, colocar o 5, no lugar do y, colocar o 3. Aí eu vou e faço isso aqui, ó. Simplesmente no lugar do x coloco 5 e no lugar do y eu coloco um 3, aí fica 25 mais 23. Quer dizer, isso aqui está errado, né? Então, quando a gente faz isso, a gente esquece daquele detalhe, gente, que 2x é x mais x, ou é 2 vezes x. Né? 2y é y mais y, ou 2 vezes y. Tá bom? Então, não é simplesmente eu substituir os valores e eu esquecer das operações, entendeu? Eu esquecer do conceito que está por trás da expressão, tá bom? Então, a gente tem que abstrair bem essas ideias, né? A gente entender bem o que é que aquela expressão realmente representa para a gente conseguir fazer a substituição de forma correta, tá bom? Então, não esqueçam, né? Existe, né, nessa expressão 2x, então é 2 vezes x, né? Ou é x mais x, tá bom? Então, não façam isso, tá bom? Não façam isso aqui, 25 mais 23 igual a 48. Isso aqui, ó, gente, tá errado, ok? Vamos carimbar aqui, ó, tá errado, não façam. A maneira correta é essa aqui que a gente vai ver agora, certo? Então, eu tenho 2x mais 2y. Quero saber o valor numérico para x igual a 5 e y igual a 3. Então, é o seguinte. 2. Vamos pensar no seguinte. Se em vez de letras fossem objetos, fosse cadeira. Então, 2 cadeiras. Mais 2 mesas. Certo? 2 cadeiras mais 2 mesas. O que significa isso? 2 cadeiras é o quê? É uma cadeira mais outra cadeira. Tá bom? 2 mesas é o quê? É uma mesa mais outra mesa. Tá bom? Então, com os números, com as letras, é a mesma coisa. Se 2 cadeiras é uma cadeira com outra cadeira, então 2x é um x com outro x. É a soma dos 2x. Tá bom? Do mesmo jeito, se uma mesa mais outra mesa é 2 mesas, então um y mais outro y é 2y. Certo? Então, quando vocês pegarem situações desse tipo, lembrem desse exemplo, vocês não vão errar. Então, olha só. 2x mais 2y. Como é que a gente substitui da maneira correta, para a gente não errar mais isso, tá bom? Seguinte, bem, no lugar do x vai ser 5, no lugar do y vai ser 3, mas nós temos que lembrar disso que a gente acabou de falar, certo? Eu estou repetindo isso que é para vocês não esquecerem, tá bom? Então, 2x é 2 vezes x, então na hora que eu substituo, eu vou ter 2 vezes 5, tá bom? Que é aquela ideia, 2x é x mais x. Então, se eu substituo, é 5 mais 5. Então, 5 mais 5, 10. Ou 2 vezes 5, 10. Ok? Então, é isso. Eu sei que vocês não vão errar mais. Então, x mais x é 5 mais 5. É igual a 10. 2y é y mais y. Então, substituindo, é 3 mais 3. Então, 3 mais 3 é 6. Ok? Então, ó, enxergando a expressão dessa maneira, né? Ao invés de enxergar como x mais x, enxergando como 2 vezes x. Então, 2 vezes 5
vai ser 10. E 2 vezes y, né? A gente coloca o 3 no lugar do y, então 2 vezes 3 é igual a 6, tá bom? Então, vocês nunca mais vão errar isso aí, eu tenho certeza. Vamos lá. Então, gente, olha só. 2x mais 2y, tá bom? O valor numérico, né? Para a gente resolver isso de uma forma bem rápida, para fechar essa parte. Então, 2x mais 2y. Então, a gente lembra da multiplicação, substitui o 5 no lugar do x e o 3 no lugar do y, e aí é 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. Então, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. 10 mais 6 igual a 16, tá bom? Aqui eu vou fazer só um parêntese, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas é só para já aproveitar o momento. Observe que eu tenho nessa expressão aqui, ó, 2 vezes 5 mais 2 vezes 3, certo? Às vezes, a gente comete um pequeno erro de efetuar as operações do jeito que elas estão escritas aqui, tá bom? A gente segue a ordem aqui da direita para a esquerda, aliás, da esquerda para a direita, e a gente comete um erro, porque existem algumas regrinhas, tá bom? A gente tem que efetuar as multiplicações antes da soma. Então, se eu fizesse assim, ó, 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. 12 vezes 3, 36. Quer dizer, isso está errado. Então, primeiro eu tenho que fazer as duas multiplicações que eu tenho, para depois eu efetuar a soma. Então, primeiro eu faço 2 vezes 5, que dá 10. Aí depois eu faço 2 vezes 3, que dá 6. E aí só então, depois de fazer essas multiplicações aqui, eu faço a soma. Aí eu faço 10 mais 6, 16. Tá bom? Então, fica essa dica para vocês não esquecerem. Ok? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos adiantar aqui. Então, agora, gente, qual seria o valor numérico dessa expressão para x igual a 8 e y igual a 6? Quer dizer, se o comprimento da piscina fosse 8, se a largura da piscina fosse 6, qual seria o perímetro dessa piscina? Então, percebam que sempre uma expressão, né, ela pode estar ligada a uma situação real, tá bom? Então, às vezes a gente só enxerga ali os números, né, as letras, a gente não percebe que aquela expressão, aquilo que está posto ali, aquilo representa ou pode representar uma situação real, né? Pode ser o perímetro de uma piscina, pode ser a área de uma casa, pode ser a expressão que representa os gastos de uma empresa, enfim. É uma situação, né, real, que ela está expressa ali, né, através de uma expressão algébrica, ela está representada ali com letras e números. Ela está representada matematicamente, que é para a gente possa pensar, né, aquele problema, naquela situação, de uma forma organizada, através da matemática, através da álgebra. Certo? Então, se eu quero saber o valor numérico dessa mesma expressão para x igual a 8 e para y igual a 6, ou seja, comprimento da piscina igual a 8 e largura igual a 6, então a gente substitui, ó, no lugar do x coloca 8, no lugar do y coloca 6, e aí fazemos primeiro as multiplicações e depois a soma. 2 vezes 8, 16, mais 2 vezes 6, 12. E agora, 16 mais 12, 28. E para x igual a 7 e y igual a 4, quer dizer, para o comprimento da piscina igual a 7 e a largura da piscina igual a 4. Então, ó, nós substituímos, né? No lugar do x, coloco 7, no lugar do y, coloco 4. Lembramos que tem uma multiplicação, né, entre o número e a letra, e a gente efetua, né, a resolução dessa expressão. Então, primeiras multiplicações, ó, 2 vezes 7, 14, mais 2 vezes 4, 8. E agora sim a gente faz a soma,
14 mais 8, 22. Ok? Então, já está dando para vocês perceberem aí como é que a gente consegue resolver, né? Como é que a gente consegue encontrar o valor numérico de uma expressão, né? Rapidamente, substituindo os valores. Vamos adiante. Outra situaçãozinha aqui, né? Então, vamos lá. Para fazer um carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$40 e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso de ida e volta de D quilômetros? Então, só lembrando que a gente vai usar aqui a letra D para representar essa distância de ida e volta. Talvez vocês devem estar se perguntando aí o que é carreto, né? Então, essa é uma expressão que aqui na nossa região ela é pouco usada, tá bom? Mas em algumas regiões do Brasil ela é bem mais comum, tá bom? Inclusive é uma expressão que ela é usada há bastante tempo, desde quando o transporte de objetos era feito em carretas, que era como eles chamavam as carroças puxadas a boi. Então por isso esse carreto veio das carretas que eram puxadas a boi. Enfim, a gente pode entender essa palavra carreto como o nosso frete. Então, o termo que a gente usa aqui, né, para representar essas viagens, né, o frete, é a mesma coisa de carreto, são apenas, né, nomenclaturas diferentes, mas carreto igual a o nosso frete. Ok? Então vamos lá. Então Geraldo ele trabalha com fretes e o esquema de preços dele, né, o esquema de cobrança de preços é esse aqui. Então ele cobra R$40, independente da distância. Então se você for fazer um frete para a rua de trás, você vai pagar essa taxa de R$40, ok? E mais R$ 1,50 por cada quilômetro rodado. E a gente quer saber qual a expressão que representa essa situação, tomando aí essa distância, né, em quilômetros de ida e volta pela letra D, certo? Então, olha só. Nós temos uma taxa fixa, que é de R$40. E que a gente vai somar, né, com uma quantidade que vai depender da distância. Então, vai ser R$ 1,50 por cada quilômetro rodado. Então, a ideia da nossa expressão é basicamente essa, R$40 de taxa fixa, mais R$ 1,50 para cada quilômetro rodado. Então, né, tomando D, né, usando a letra D para representar essa distância, então o custo que ele vai pagar dependendo da distância vai ser de 1,50 vezes D reais. Tá bom? Por exemplo, se for uma distância de 12 km, então vai ser 1,50 vezes 2. Tá bom? 1,50 vezes 2, 3. Então, 3 reais. Se for a distância de 10 km, então vai ser 1,50 vezes 10. 1,50 vezes 10, 15. Então, ele vai ter um custo de 15 reais, tá bom? E assim, vai depender da distância, esse valor que ele vai pagar. Então, olha só. Tomando aqui, chamando esse valor que ele vai pagar, né? Esse preço de P, é o preço que ele vai pagar pela viagem. Então, a nossa expressão ela é 40, que é a taxa fixa, mais 1,50 vezes D, tá bom? Então, essa expressão é a expressão que representa o valor a ser pago pelo cliente que contratou aí o frete, certo? Então, olha só lembrando que D é a distância em quilômetros. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos supor que foi uma distância de 20 km, tá bom? Então, para D igual a 20, ou seja, para uma distância de ida e volta igual a 20 km, então a gente vai ter o seguinte, o nosso cliente, ele vai ter que pagar o seguinte valor. Então, a gente vai substituir aqui na nossa expressão, ó, no lugar do D, que é a distância, a gente coloca o 20, e aí vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Lembrando, ó, tem uma soma e tem uma multiplicação. Primeiro eu faço a multiplicação. Então, 1,50 vezes 20 é igual a 30.
Então, agora a gente vai somar 40 mais 30, R$ 70. Então, o cliente, né, numa viagem de 20 km, ele vai ter que pagar R$ 70. Ok? Agora, vamos imaginar aqui que essa distância, ao invés de 20, ela seja de 30 km. Então, a gente usa a mesma expressão no lugar do 20, né? Ao invés de substituir o D por 20, a gente vai substituir por 30. Então, olha só. 40 mais 1,50 vezes 30. Primeiro, a gente faz a multiplicação. Então, 1,50 vezes 30 é igual a 45. Então, 10 mais 45, 85. Então, nesse caso, o valor a ser pago pelo cliente é de R$ 85. Então, se a viagem for de 20 km, R$ 70. Se for uma viagem maior, né, se for uma viagem de 30 km, aí o valor vai ser de R$ 85. Qual seria o valor da expressão, tá bom? Dessa expressão para D igual a 54 e D igual a 60. Então, isso aqui é para vocês, tá bom? Fazerem aí em casa, certo? Anotem a expressão, anotem os valores e aí vocês vão fazer em casa, tá bom? Então, é só substituir, no lugar do D colocar o 54, fazer os cálculos e no lugar do D colocar o 60 e resolver a expressão, tá bom? Esse aqui é o dever de casa de vocês, certo? Vamos adiante. Temos aqui alguns exercícios, tá bom? Seguinte, nós temos que calcular o valor numérico, né, na forma decimal dessa expressão algébrica aqui. 1 sobre x menos x mais raiz de x, quando o valor do x for 4. Às vezes você olha a expressão e vê fração, aí vê raiz quadrada, aí você já fica louco. Calma, gente, isso aqui é muito fácil, tá bom? Muito simples. A gente vai colocar aqui o 4, tá bom? No lugar do x, e a gente vai resolver essa expressão com tranquilidade, ok? Só vou lembrar uma coisa para vocês, que é importante, aquilo que eu falei no começo da aula, que eu ia falar um pouquinho mais sobre isso aqui, ó. O que é isso? O que é essa ordem? Gente, essa ordem é a ordem das operações, tá bom? É a ordem que a gente efetua as operações quando a gente está resolvendo uma expressão algébrica, certo? Então, pega aí mais uma vez o caderno, o lápis na mão, certo? Prestem atenção, isso aqui é muito importante, tá bom? Anotem, que é para vocês não esquecerem e para vocês utilizarem tanto nesse exercício como nos exercícios anteriores que eu deixei e naqueles que vocês têm aí no seu livro. Olha só. Gente, primeiro a gente resolve o que está entre parênteses, tá bom? Primeiro o que está entre parênteses. Só depois que a gente, né, eliminar os parênteses, que a gente resolver as operações que tem dentro do parênteses, é que a gente vai olhar para os colchetes, ó, o nome desse símbolozinho aqui, ó, certo? Retinho é colchetes. Então, primeiro eu resolvo o que está entre parênteses, depois colchetes. Em seguida, a gente vai para as chaves, tá bom? Resolvi o que está em parênteses, aí eliminei o que estava entre colchetes, aí eu vou para o que está entre chaves, tá bom? Eliminei esses símbolos, né? Então, resolvi tudo que estava entre os parênteses, entre os colchetes, entre as chaves. Aí, eu vou resolver, ó, essa representação aqui, eu vou resolver as potências e as raízes, tá bom? Então, a gente vai fazer as operações de potenciação e radiciação. Depois dessas operações, aí a gente vai resolver multiplicação e divisão. Depois que a gente resolver tudo isso, tá bom? Seguindo essa ordem, tá bom? Parênteses, colchetes, chaves, potenciação e radiciação, multiplicação e divisão. Aí sim, a gente vai para as operações de adição e subtração, tá bom? Então, ó, anotem aí, tá bom? Essa é a ordem que a gente tem sempre que seguir, tá bom? Parênteses, colchetes,
chaves, potência e radiciação, multiplicação e divisão, soma e subtração. Ok? Agora vamos usar isso aqui no nosso exercício? Então vamos lá. Então no nosso exercício a gente tem uma divisão, né, que está expressa aí em forma de fração, temos uma subtração, temos uma adição e temos uma radiciação. Ok? Então vamos substituir aqui o valor do x. Então essa é a nossa expressão. Substituindo o valor do x, a gente vai ficar com essa expressão. 1 sobre 4 menos 4 mais raiz de 4. Primeiro, a gente resolve a radiciação, não é isso? Primeiro a gente faz a raiz. Então, a raiz quadrada de 4, ela é 2. Então, agora que eu resolvi a raiz, eu vou para a divisão. Tá bom? Então, olha só. 1 sobre 4 é 1 dividido para 4. 1 dividido para 4 é 0,25. Quer dizer, você que tem um pouco de dificuldade de fazer isso rápido, você pensa em dinheiro. R$1 dividido para 4 pessoas, 25 centavos para cada uma. Tá bom? Então, se dá 25 centavos para cada uma, então é 0,25. Ok? Então, olha só. Agora nós temos subtração e adição. Então, a ordem agora, a gente pode fazer primeiro a subtração ou primeiro a adição. Então, fazendo primeiro a adição, ó, nós fazemos menos 4 mais 2. Então, menos 4 mais 2 é igual a menos 2. Ok? E aí, 0,25 menos 2 é igual a menos 1,75. Então, o valor numérico dessa expressão para x igual a 4 é menos 1,75. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Trabalhamos aí o valor numérico e uma expressão, tá bom? Lembrem-se dessa ordem, ok? Não esqueçam, é muito importante que vocês tenham isso aqui bem definido na cabeça de vocês, para que vocês não errem mais, para que vocês não se enrolem mais em nenhuma expressão numérica, ok? Não esqueçam do QR Code, tá bom? Tá aqui, ó. Então, façam a avaliação de vocês através do QR Code, que é muito importante para a gente. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima aula.